Bem, então vamos começar, tá certo? Essa revisão da nossa prova 1. E vão ser uma série de casos clínicos, certo? Vão ser 5 ou 6 casos clínicos que a gente vai discutir. E cada caso desse vai se desmembrando em várias questões. Então, primeira questão. Homem de 53 anos vem para consulta referindo dor torácica ocasional. Na hora que você pergunta, ele diz que é uma dor enfurada, dura poucos segundos, não tem correlação com esforço físico e melhora espontaneamente. Aí a pergunta é a seguinte: o quadro clínico é sugestivo de dor típica, atípica ou não anginosa, isso considerando a classificação de Diamond-Forster, certo? Então, primeira coisa, o que é a classificação de Diamond-Forster? Para que é que eu vou usar isso? Isso cai muito em prova. Isso é importante também para a prática clínica, eu vou mostrar por quê. Tá aqui, certas características que é para a gente dizer que uma angina estável, ou seja, uma dor crônica, é típica, é o seguinte: 3 pontos principais. Eu tenho que ver a característica e a localização, certo? Então, característica clássica, localização clássica, dor em aperto ou em queimação, localizada atrás do externo, retroexternal ou precordial, acima da área cardíaca, com irradiação para membro superior esquerdo e por aí vai, certo? Já uma dor atípica, que não preenche nenhuma característica dessa, seria o quê? Por exemplo, a dor do paciente, uma dor enfurada, uma dor que dura segundos, dor em região de costela, enfim, que você aponta com o dedo, né, que tem a dor. Então, seria basicamente isso. Então, esse paciente aqui não vai pontuar a característica nem a localização. Segundo ponto, fatores agravantes. Tipicamente, uma angina estável, o que é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer sempre com o paciente quando faz algum esforço, não vai acontecer parado, e esse esforço tende a ser sempre de igual intensidade. Então, por exemplo, o paciente que diz que sempre que sobe a ladeira que tem perto da casa dele, ele sente aquela dor no peito. Ou então, sempre que ele está no segundo ou terceiro lance de escada do prédio dele, ele sente aquela dor no peito. Por que que a dor não vai acontecer em repouso, geralmente? Porque uma lesão coronariana crônica lá, digamos 70%, 80%, está lá quieta no canto dela. Quando o paciente está em repouso, ele não sente nada, porque a oferta de oxigênio para o miocárdio está suprindo tudo direitinho. E na hora que esse paciente vai fazer um esforço maior, subir uma escada, subir uma ladeira, o que é que acontece? Há uma necessidade, o coração, tanto a frequência cardíaca aumenta, quanto o inotropismo, a contratilidade do coração, aumenta, e ele vai demandar um aporte de oxigênio maior. Mas aí o que é que acontece? Como está com a lesão de 80% a 90%, digamos, esse sangue a mais que o miocárdio está precisando não vai conseguir chegar lá. Aí nessa hora que tem um desbalanço entre a oferta de oxigênio e a demanda de oxigênio do miocárdio, e o paciente começa a sentir dor, certo? É diferente, por exemplo, na síndrome coronariana aguda, que pode romper uma placa, ocluir o vaso, e aí o paciente vai sentir dor mesmo em repouso, certo? Então, esse paciente tem um fator agravante típico, ele tem a dor que piora com esforço físico, sempre o mesmo, ou com emoção. Por que com emoção? A pessoa recebe uma notícia, alguma coisa do tipo, ela pode ter aquela descarga adrenérgica também, né? Morreu alguém da família, alguma coisa do tipo, o paciente pode ter a mesma coisa que vai acontecer no exercício, ou seja, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, o paciente fica taquicárdico e assim por diante. Então, não, esse paciente não tem fator agravante. Se a gente for ver lá no slide anterior, dizia que a dor acontecia em repouso, sem um fator desencadeante específico. E o terceiro ponto são os fatores atenuantes. Do mesmo jeito que os fatores agravantes, os fatores atenuantes costumam ser mais ou menos fixos, que é o quê? O paciente começou a subir uma ladeira, sentiu a dor porque aumentou a demanda do miocárdio, né, por oxigênio. Na hora que o paciente para, obviamente ou a necessidade da demanda aumentada de oxigênio vai diminuindo, e aí depois de alguns minutos a dor cessa. Ou se o paciente usar um nitrato sublingual, por exemplo. Porque o nitrato sublingual a gente sabe que ele vai causar vasodilatação, coronariana e assim por diante, certo? Então, esse paciente também não tem isso. Lembrar que a dor dele melhorava espontaneamente. Ah, tudo bem, eu sei que tem esses 3 pontos principais, mas como é que eu faço para dizer se a dor é típica, é uma dor atípica ou uma dor não anginosa? Aí é simples. Se preencher os 3 critérios todos, a gente diz que é uma dor típica. Por exemplo, é uma dor em aperto retroesternal. Acontece quando o cara sobe uma ladeira, por exemplo, e melhora depois de 3, 4, 5 minutos em repouso. Ele tem todos os critérios necessários. Aí a gente diz que a dor é típica. Se o paciente tem 2 critérios só positivos, a gente diz que a dor é atípica. Por exemplo, é uma dor que é,
é retroesternal, é em queimação. Às vezes acontece quando o paciente está subindo a ladeira, às vezes não acontece, fica ali meio em cima do muro e melhora sozinho. O paciente não refere que melhora com repouso, não correlacionou, nunca usou nitrato, fica ali. Então não preencheu os três, mas preencheu os dois primeiros, por exemplo. E quando preenche um critério só dos três ou nenhum, que é o caso do nosso paciente, a gente diz que a dor é não anginosa, certo? Então, no caso do nosso paciente, ele não tinha nenhum, na verdade, né? A característica da dor era totalmente não sugestiva, era uma dor infurada, durava poucos segundos, então isso não sugere. Acontecia espontaneamente em repouso, também não tinha os fatores agravantes típicos, e melhorava sozinho, não tinha os fatores atenuantes típicos de melhorar com repouso ou melhorar com uso de nitrato, certo? Então, nesses casos, quando não tem nenhum, ou preenche apenas um critério, a gente diz que a dor é não anginosa. A resposta da primeira pergunta, então, dor não anginosa. Mas, Eduardo, olha, isso aqui é sem futuro, viu? Isso aqui eu não vou usar para nada na minha vida, eu só vou decorar para a prova. Não é assim. Por quê? Quando a gente vai discutir tudo em coronariopatia crônica, dor estável, etc., a gente vai sempre discutir aquela questão, probabilidade pré-teste. Ah, o meu paciente tem alta probabilidade pré-teste, tem baixa probabilidade. Como é que eu calculo isso? Exatamente através disso. Por exemplo, quando a gente vai para a classificação de Diamond Forrester, que é um artigo lá de 1979, ele fazia o quê? Ele dividia a dor do paciente em dor não anginosa, atípica e típica, o que a gente acabou de ver agora. E depois, baseado nisso, baseado na idade do paciente e no gênero, se era homem ou se era mulher, ele conseguia dar uma probabilidade pré-teste, ou seja, antes de fazer qualquer exame diagnóstico, desse paciente ter ou não coronariopatia. Por exemplo, se eu pegava um homem de 68 anos, homem, e com dor típica, aquela que piora em queimação, piora quando sobe a ladeira, melhora com repouso, etc. Esse paciente tem 94% de chance de ter coronariopatia, certo? Já se eu pego uma mulher de 32 anos com a dor não anginosa, uma dor tipo desse paciente, dor infurada, em repouso, duração de poucos segundos, melhora espontaneamente e assim por diante. Essa paciente tem 2% de chance de ter coronariopatia. Veja que só com a história clínica eu não toquei no paciente. Eu não fiz ausculta cardíaca, eu não medi pressão, nada, absolutamente nada. Eu só conversei e perguntei se a dor era típica, atípica, de acordo com como a gente viu, a idade e o gênero do paciente. Só isso. Só com esses três dados eu posso sair de 94% de probabilidade pré-teste para 2%, certo? Então, a dica que a gente dá aqui é isso. O diagnóstico de dor típica, de angina, etc., isso é feito exclusivamente pela história clínica. Eu não tenho que examinar o paciente, eu não tenho que encostar o esteto no paciente, eu não tenho que palpar pulso, nada. É só conversando com o paciente. Como vocês viram, a gente pode dar esse diagnóstico em 2 minutos na consulta, desde que eu saiba extrair as informações corretas do meu paciente, certo? Então, informação importante para a prática, porque é desse jeito que eu vou calcular o Diamond Force, esse tipo de coisa, e calcular a probabilidade pré-teste. E aí, se a probabilidade de pré-teste é alta, posso pedir um cateterismo direto. Se é moderado, posso pedir um teste não invasivo e assim por diante. A gente vai ver isso em outras questões. Como é importante também para a prova, certo? Mas ok. Então, eu defini que o paciente tem uma dor não anginosa. E aí, continuando a história clínica do paciente, ele diz que não toma nenhuma medicação, não tem nenhuma doença conhecida, não fuma nem bebe. O pai teve infarto agudo do miocárdio aos 57 anos e a mãe teve AVC aos 70 anos. E a pergunta é o seguinte: esse paciente apresenta história familiar de doença cardiovascular precoce, que ele tem história familiar de doença cardiovascular, óbvio que tem, né? A mãe e o pai já tiveram eventos maiores, né? Mas a gente pode caracterizar isso como precoce? Não pode. Por quê? Qual é a questão? Para a gente caracterizar um evento cardiovascular, quer seja infarto, derrame, AVC, AIT, doença arterial periférica, enfim, qualquer coisa do tipo, como precoce, ela tem que acontecer antes dos 55 anos, se o parente for do gênero masculino, ou antes dos 65 anos, se for do gênero feminino. Isso a gente sempre, quando a gente está falando isso, a gente está falando de parente de primeiro grau. Pais, irmãos e filhos, certo? E por que isso? 55 e 65? Porque depois dessa idade, começa a aumentar muito a prevalência de aterosclerose, pelos fatores de risco que vão aparecendo com a idade mesmo. A gente sabe que a maioria da população é idosa e hipertensa, boa parte da população idosa é dislipidêmica e assim por diante. Contudo, quando eu tenho, por exemplo, um paciente que o pai dele infartou com 45 anos, muito provavelmente deve ter algum componente genético aí na história. E, tendo componente genético, é possível que isso tenha sido passado
através do código genético de pai para filho, de mãe para filho, e por aí vai, certo? Então, quando eu pego um paciente que ele teve um parente homem de primeiro grau que teve evento com menos de 55 anos, ou parente mulher de primeiro grau que teve evento antes de 65 anos, eu tenho que considerar, até que se prove ao contrário, que esse paciente herdou uma carga genética que pode levá-lo a ter um evento também de forma precoce. Não é o caso desse paciente da gente por enquanto. Não tem. Então, decorar 55 homem, 65 mulher. Uma coisa que às vezes o pessoal se confunde achando que é o paciente. Por exemplo, se eu estou vendo um paciente masculino, então se ele tiver ou a mãe ou o pai que tiver evento antes de 55 anos, isso é precoce. Não é o paciente que a gente tem que ver. Essa questão dos 55, 65, se é homem, se é mulher, é o parente, certo? Então, se a mãe do paciente teve um AVC com 63 anos, é precoce. Se o pai do paciente, gênero masculino, teve um AVC com 63 anos, isso não é precoce. Não depende do paciente, depende do parente. Ok, então é isso, certo? História familiar de doença cardiovascular precoce, a dica, parente de primeiro grau com evento antes de 55 anos, se homem, ou antes de 65 anos, se mulher. Continuando a consulta, no exame físico, o paciente tinha uma pressão de 142 por 84. Lembrando que pela SBC é 140 por 90, maior ou igual, está alterado, né? Isso eu fiz bonitinho, fiz 3 medidas, calculei a média e tal. Frequência de 72 batimentos por minuto. Restante do exame físico normal, e aí eu faço um eletro nesse paciente que mostra o seguinte. Dá aqui uns 10 segundinhos para vocês verem. E a pergunta vai ser se o eletro tem alguma alteração ou não. Ok, então a gente tem um curso básico de eletro, deve estar sendo lançado em breve online. E aí a gente tem uma sequência em 9 passos que a gente vai interpretando o eletro direitinho para não deixar escapar nada. Primeiro passo, identificação, já sei, homem, 50 e poucos anos, dor torácica não anginosa, etc. Segundo passo, a padronização, que eu vejo aqui que está correta, está N, 25 minutos por segundo, tudo tranquilo. E depois a gente vai vendo uma série de passos, que eu não vou entrar em detalhes agora para não ficar prolongando, mas onde a gente vai ver se o paciente tem sobrecargas atriais, ventriculares, alterações de segmento ST, onda T, etc. Aqui, resumindo, é um eletro completamente normal, certo? A gente vê que o ritmo é sinusal, que não tem sinais de sobrecarga de átrio, não tem sinais de sobrecargas ventriculares, não tem onda Q patológica, enfim, um eletro normal, que era a terceira pergunta, certo? E é isso. O exame lhe chama atenção para algo, é sugestivo de exame normal, sugestivo de exame normal. Ok, então, continuando a consulta, o médico do paciente, então, optou, considerando que ele estava com o exame físico, tirando a pressão, estava um pouquinho aumentada normal, uma dor torácica não anginosa, etc. O médico pediu a opinião dele, exames laboratoriais gerais, radiografia de tórax e teste ergométrico para investigar a dor torácica do paciente. Além disso, ele orientou que o paciente realizasse um mapa para ver se confirmava ou não o diagnóstico de hipertensão. O paciente retornou após 2 semanas trazendo os exames. Aí o que é que tinha? Glicemia de jejum 97, limite superior da normalidade, a glicada de 5,4%, normal ainda, até 5,7%, né, normal. HDL de 45, para homem até 40 está tranquilo. Colesterol total 232, acima de 190 já está alterado. LDL de 136, eu vou ter que calcular o risco desse paciente depois para saber se isso está bom ou não. Triglicerídeo de 206, considerando que o exame foi feito em jejum, está aumentado. Se não fosse em jejum, estaria aumentado também. E um clorídrico de creatinina estimado em 90 ml por minuto, certo? Aí eu calculei já pelo score de risco global da SBC, que você calcula isso pelo aplicativo. E o score de risco global do paciente deu 11%. O que é que isso me significa? Significa o seguinte, quando eu pego um paciente homem com risco entre 5% e 20%, que é o caso dele, deu 11%, isso quer dizer que esse paciente tem um risco cardiovascular moderado, certo? Se passar de 20% é alto risco, se for abaixo de 5% é baixo risco. Ok, e daí? A questão é a seguinte, em relação ao perfil lipídico desse paciente, qual a orientação que eu tenho que passar para esse paciente agora? Eu já tenho que entrar com a estatina para ele, eu tenho que realizar, antes de qualquer coisa, mudança de estilo de vida. Aí só lembrando, certo? No paciente pela SBC, o paciente que tem risco moderado, certo? O alvo desse paciente é que o LDL esteja abaixo de 100. No caso desse paciente, está acima de 136, ou seja, está fora da meta. Ok. Então, vou ter que fazer alguma coisa para esse LDL entrar na meta. O que é que vai ser isso?
Basicamente, eu tenho duas alternativas principais. Uma é fazer mudança de estilo de vida, botar o paciente para se exercitar, se alimentar adequadamente, etc., e ver se isso resolve. A outra é fazer isso, o MEV, né, mudança de estilo de vida, e entrar direto com estatina. O que é que a diretriz fala? Isso daqui é um slide do nosso curso de dislipidemia. Se o paciente tiver risco alto ou muito alto, eu já entro de cara com MEV e medicação. Já se o paciente tiver risco moderado ou baixo, eu tento MEV por 3 ou 6 meses. No caso do nosso paciente, ele é risco moderado, certo? Então, nesse caso, pela diretriz, eu posso tentar fazer mudança de estilo de vida durante 3 meses, repetir o perfil lipídico, e aí, se não tiver chegado na meta abaixo de 100, aí sim eu começo a estatina. Então, a resposta para esse caso é isso, mudança de estilo de vida 3 meses e depois repetir perfil lipídico, certo? Continuando, então, vou esperar a mudança de estilo de vida do paciente. Ele me traz um mapa também, e que mostra o seguinte: na consulta de retorno, a pressão mais uma vez aumentada, 146 por 90. Lembrando que se for maior igual a 140 por 90, lembrar do igual, está alterado. Então, eu tenho medidas de pressão em duas consultas diferentes alteradas, correto? Mas o mapa mostra o quê? Média de 24 horas de 128 por 78, média na vigília de 132 por 84 e média no sono de 116 por 67. Eduardo, isso é normal ou é alterado? Aqui a gente colocou a fila do que é normal, certo? Mas para a prova de título é bom você saber decorado isso. Ah, mas é muito chato decorar isso. Decora faltando uma semana para a prova, vai fazendo um caderninho mostrando tudo, olha, tudo que eu tenho que decorar em cima da prova. Aí você, faltando 2 semanas ali para a prova, você vai revisando aquelas coisas que não é para acumular muito, é para ser uma coisa ou outra, certo? Não vai deixando para acumular muita coisa não, que depois complica. Na prática real, qualquer mapa que você vai pedir vai vir já com esses parâmetros, então você não vai ter que ficar decorando muito isso. Mas aqui, quando a gente vai ver média das 24 horas, normal, média na vigília, normal, e média no sono, normal. Então está tudo normal. Então, qual é o diagnóstico que eu tenho em relação aos níveis pressóricos desse paciente? Ele tem hipertensão confirmada, ele tem hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada ou normotensão. São esses 4 diagnósticos que são possíveis, certo? E aí, o que é que a diretriz fala? Isso aqui tabela do nosso livro Cardiologia e Cardiopapers, certo? Primeiro, no consultório, né? A gente pode ter dois tipos de medida. A gente pode ter a medida menor do que 140 por 90 ou maior ou igual a 140 por 90. É o caso do nosso paciente. Nosso paciente é maior ou igual a 140 por 90. Nesse contexto, ou ele vai ter hipertensão, e aí o mapa vai confirmar, ou ele vai ter hipertensão do avental branco, que é justamente aquela que no consultório dá como alterada, dá como hipertenso, mas no mapa, no MRPA, dá como normal. Que foi o caso desse nosso paciente, né? Se a gente for ver o mapa ou MRPA na vigília, se ele for menor do que 135 por 85, é normal. Que exatamente, pode voltar lá no slide anterior se você quiser, voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que era o caso do nosso paciente. Então, nosso paciente tem pressão alterada no consultório, mas tem pressão normal na mapa. Ou seja, ele tem hipertensão do avental branco, ok? Por que é importante dar esse diagnóstico no paciente? Primeiro, o risco desse paciente cardiovascular é maior do que o paciente que é normotenso, ou seja, que tem pressão normal tanto no consultório quanto na mapa. Segunda coisa, esse paciente vai ter um risco maior de evoluir para hipertensão confirmada ao longo dos próximos anos. Então, é um paciente que você tem que ter um acompanhamento ali mais de perto, certo? Lembrando que hipertensão mascarada seria o inverso da hipertensão do avental branco, ou seja, aquele paciente que tem pressão normal no consultório, mas quando você pede a mapa ou a MRPA, ela vem alterada. Quando é que você poderia suspeitar disso, por exemplo? Um paciente que está com pressão normal sempre no consultório, mas você faz, por exemplo, um eletrocardiograma e tem critério de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí, oxe, como é que pode isso? Eu escutei o paciente, não tem sopro de estenose aórtica, por exemplo, que poderia justificar. É um paciente de 60 anos já, dificilmente deve ser uma miocardiopatia hipertrófica. Pela idade. Então, será que esse paciente tem hipertensão mascarada? Aí, nesse caso, você pode pedir a mapa, e se a mapa vem alterada, aí confirma que esse paciente tem hipertensão mascarada, e isso é importante porque você vai ter que tratar esse paciente, apesar de no consultório a pressão dele estar normal. Aí você vai ter que tratar baseado na mapa, que é um padrão muito mais fidedigno, né? Além disso, então, o paciente trouxe a mapa foi normal, você diagnosticou a hipertensão do avental branco, você já viu que o perfil lipídico dele não está legal, já orientou MEV. Além disso, ele trouxe o danado do teste ergométrico unitário de pedir. E o teste ergométrico do paciente mostra que atingiu uma frequência cardíaca submáxima, ou seja, entre 85% e 95% da frequência máxima, fazendo 12 METs, né, equivalentes metabólicos. Né? Não apresentou alteração do segmento ST, ou seja, não tem evidência de isquemia.
E a pergunta é a seguinte: a capacidade funcional desse paciente, baseada nesses 12 métodos, é considerada ruim, moderada, boa ou excelente? E aqui está um slide do nosso curso de pré-operatório, né, que é o seguinte: boa parte das referências divide dessa forma a capacidade funcional do paciente: menor do que 4 médios, ruim; entre 4 e 7 médios, regular ou moderada; de 7 a 10 metros, boa; e acima de 10 metros, excelente. No caso desse paciente, é excelente. Tem algumas outras referências que coloca mais resumido ainda. Bota abaixo de 4 metros, ruim; de 4 a 10, moderada; e acima de 10 metros, boa. Certo? Isso aí varia um pouquinho de fonte para fonte. O fato é que esse paciente, quer que você queira dizer que é excelente, ótima, boa, o paciente tem um sinal de ótimo prognóstico. Pacientes que fazem mais do que 10 metros de esforço e não tem nenhum sintoma de isquemia ou nenhuma alteração eletrocardiográfica, invariavelmente tem um bom prognóstico, certo? Então, esse paciente tem uma boa capacidade funcional e você pode ficar tranquilo que esse teste rendeu bem. A chance que ele tinha de ter coronariopatia, que já era muito pequena pela probabilidade pré-teste, agora ficou mínima, né? Ok. O médico do paciente, então, dá orientações de mudança de estilo de vida. Olha, vamos exercitar, vá na nutricionista, faça direitinho. E daqui a 3 meses, você me volta aí com novos exames laboratoriais. Contudo, depois de 2 semanas, surge uma surpresa. O paciente bate numa emergência, relatando quadro de dor torácica opressiva, irradiado para o membro superior esquerdo e para a região cervical, que iniciou-se em repouso, duração prolongada de 25 minutos, acompanhado de náuseas e vômitos. O paciente foi atendido numa UPA próxima à casa dele, e no momento da admissão ele estava com pressão 190 por 120, com frequência de 80 e restante do exame físico normal. Antes de mais nada, pela história clínica só, o que é que a gente vai pensar que esse paciente tem? Uma síndrome coronariana aguda, certo? Uma dor típica, dor opressiva, irradia para o membro superior esquerdo, paciente com náusea, vômito, enfim. Tudo que ele não tinha antes, agora ele tem, e a dor é em repouso, ou seja, sugestivo de síndrome coronariana aguda. Aí, quando é nesses casos, eu tenho que fazer o quê? Eletrocardiograma em até 10 minutos da admissão do pronto-socorro. Por quê? Porque esse paciente pode estar tendo um supra. E supra DST é emergência médica, você tem que correr com esse paciente para fazer a terapia de reperfusão. Tempo é músculo, tempo é miocárdio, né? E aí, o que é que vem o eletro? Isso aqui, Eduardo, isso aqui não é o mesmo paciente. Realmente, não é não. Eu dei uma misturada aqui. O eletro do primeiro paciente desse não são do mesmo paciente, mas aqui é só para demonstrar para vocês as alterações. E aí, esse eletro está normal ou está alterado? Por Jesus, não diga que está normal. Aqui é um eletro francamente alterado, né? A gente vê que aqui tem infra-DST em D1, D2, D3, AVF, V2, V3, V4, V5, V6 e tem o supra de AVR, certo? Então isso daqui, a gente fala bastante isso no curso de eletro, no nosso livro de eletro também a gente fala o que é que explica a gênese disso. Isso aqui geralmente indica uma isquemia subendocárdica difusa típica de paciente que tem acometimento ou de tronco, ou multiarterial, ou de DA proximal, pelo menos, certo? Então, isso aqui significa bronca. Pela última diretriz que saiu agora, um mês atrás, da diretriz europeia, a quarta definição universal de infarto, fala que quando você pega um paciente com supra de AVR, associado à infra de outras derivações, você pode até tratar esse paciente como se fosse um infarto com supra de ST mesmo. Mas isso aí ainda é discutível, ainda a diretriz brasileira ainda não contempla esse aspecto, certo? O fato é que o eletro muito alterado era um eletro normal antes e um eletro muito alterado agora. Qual é o nome disso? Alteração dinâmica de segmento ST onda T. Eu sempre ouvi falar isso, você é estudante de medicina, sempre ouvi falar isso, nunca entendi. É isso. Alteração dinâmica é isso. Tinha no eletro, não tem no outro. Ou o contrário, não tinha no primeiro e tem no segundo. Então isso daqui é extremamente favorável a falar a favor da sua hipótese síndrome coronariana aguda. E não só isso, esse paciente aqui não está com cara que vai evoluir bem não. E aí a pergunta é a seguinte: com os exames que você tem em mãos, por enquanto, qual a sua hipótese diagnóstica? Eu posso dizer, por exemplo, que esse paciente tem um infarto do miocárdio? Não posso. O diagnóstico de infarto precisa ter troponina alterada ou então ter supra de desnivelamento de segmento ST de várias derivações. Eduardo, mas você não acabou de falar esse negócio do supra DVR, da definição universal. Isso ainda é diretriz internacional, como eu falei. Vamos focar aqui nas diretrizes nacionais, que é o que é solicitado na prova de título, certo? Então, por enquanto, o paciente não tem supra de 2 ou mais derivações para caracterizar ele como infarto com supra. Nesse caso, eu não precisaria esperar marcador, troponina, nada do tipo. Eu não tendo isso, eu estou com a síndrome coronariana aguda sem supra, certo? Eu não posso dizer se isso é uma angina instável ou se isso é um infarto agudo do miocárdio
sem supra-DST. Por quê? Quem vai diferenciar isso para mim são os marcadores de necrose miocárdica, troponina, CKMB, que eu não tenho ainda. Veja que eu pergunto aqui com os exames que você tem em mãos por hora. Então, esse paciente eu vou carimbar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra-DST e vou manejá-lo como tal. Se vai ser infarto ou não, eu vou ter que esperar o resultado do exame de sangue para ver. E aí vem a dúvida, veja só, aí o paciente fala, doutor, tá estranho. O senhor me disse que eu estava tranquilo no ambulatório 2 semanas atrás. Eu trouxe o teste arrométrico, o senhor me disse para ficar tranquilo, que o teste arrométrico estava normal. E agora o senhor está me dizendo que eu estou tendo uma síndrome coronariana aguda. Que história é essa? Como é que pode? E aí qual é a explicação para isso? A explicação é simples. É isso que aconteceu, certo? Instabilização de placa. Aqui a gente vê, esse é um slide da nossa aula de dislipidemia também. A gente vê que na progressão da aterosclerose, a gente explica bem direitinho como é que a placa se forma, etc. É um processo gradativo, onde vai se acumulando uma placa de gordura, né, na parede do vaso, até que em um determinado estágio a placa rompe e aí oclui ou suboclui a luz do vaso. Ok. A questão é a seguinte, tudo bem, agora a gente chegou à conclusão que o paciente está agudizado, então provavelmente agora aconteceu isso aqui com ele. Tudo bem. Mas 2 semanas atrás, quando o paciente fez o ergomédico, trouxe para mim, o que é que poderia estar acontecendo? Ele poderia muito bem, por exemplo, estar nesse estágio aqui. Tem uma placazinha ali pegando, digamos, 20, 30% da luz do vaso. Já tinha alguma coisa, não era normal. Mas esse paciente aqui, se ele fizer o teste ergométrico 500 vezes, as 500 vezes vai vir normal. Por quê? Porque isso aqui não é uma lesão que esteja limitando o fluxo de sangue, certo? Então, como a gente falou lá num dos primeiros slides, para você ter angina, você tem que ter um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. Normalmente, via de regra, esse desbalanço só vai acontecer com lesões acima de 70%, certo? Normalmente por quê? Porque tem lesões entre 50 e 70 que também pode causar, mas vamos generalizar, acima de 70 é que pode começar a causar esse desbalanço. Então, o que muitas vezes acontece é o seguinte, o paciente faz um ergométrico, uma cintila, o que é que seja, ela dá negativo, mas isso não significa que esse paciente não tenha placa coronariana. Ele pode ter essa placa aqui de 20%, ou até essa placa aqui de 40%, digamos. Isso não vai alterar o teste não invasivo. Contudo, tem estudo mostrando já que boa parte dos infartos acontece justamente por essas placas aqui, que antes tinham 20%, 30%, mas por algum motivo diverso, a placa rompe, e aí quando ela rompe, cascata de coagulação, adesão plaquetária, aquela coisa toda, e isso aqui pode causar uma oclusão, no caso do infarto com supra, ou uma suboclusão, no caso da síndrome coronariana aguda sem supra, do vaso. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com o paciente. Era uma placa de 20, 30% que agora rompeu. Não foi o teste ergométrico que estava errado, o teste ergométrico estava certo. Ok. Então, só lembrando também, slide do nosso curso de lípides, lembrando as características de uma placa estável e de uma placa instável, certo? A placa estável, vocês estão vendo aqui, certo? Isso aqui é a luz do vaso, aqui é uma placa de, digamos, 90% de lesão. E o que acontece? Essa parte aqui mais escura é a capa fibrosa que a gente chama da placa. É uma parte que é muito rica em capa proteica, etc. Essas partezinhas aqui que vocês estão vendo vermelhas são justamente colágeno. É colágeno que foi secretado ali pelas células musculares, etc. E o núcleo lipídico necrótico é esse daqui, mais amarelinho, certo? Que a bronca é quando esse núcleo aqui é exposto à luz do vaso. Mas aqui ele tem uma carapaça, digamos, que está envolvendo esse núcleo central e que impede essa placa de romper. Isso aqui é uma placa estável, o paciente está ali tranquilo. Essa outra placa aqui, vejo que é completamente diferente. Ela não tem nada dessa parte mais escura aqui, que é a capa fibrosa, e tem muito pouco colágeno, que é essa partezinha vermelha aqui. Ou seja, isso aqui é uma placa basicamente de gordura, ou como a gente costuma chamar na prática clínica, placa gordurosa. Ou seja, aqui, um rasgãozinho que tem aqui nesse endotélio, essa placa gordurosa vai ser exposta, vai expor o fator tecidual, etc., para o lúmen vascular e vai causar a instabilização com infarto, ou síndrome coronariana aguda, certo? Ou seja, essa placa aqui, apesar de estar ocupando 90% do vaso, tem menos risco de causar um infarto do que essa daqui que está ocupando 40%, 50% da luz do vaso, pela característica da placa, certo? Aqui é uma placa com uma capa fibrótica, proteica grande, aqui não, aqui é basicamente gordura, uma placa mole. Então, teste ergométrico normal sinaliza que não há isquemia naquele momento. Não quer dizer que daqui a uma semana, um mês, o paciente não possa estabilizar uma placa e vir a ter uma síndrome coronariana aguda. Depois que o paciente chegou na UPA,
O médico viu a situação, pediu vários exames, incluindo troponina e perfil lipídico. Aí chega a técnica do laboratório e fala, doutor, não vou colher isso aqui não, porque isso aqui a gente só colhe em jejum. E aí, você concorda com isso? Eu só posso colher perfil lipídico em jejum, sim ou não e por quê? Não precisa ser em jejum. Aqui, mais uma vez, uma tabela do nosso curso de lípides, que mostra que dos parâmetros de perfil lipídico, colesterol total, HDL e LDL, esses não variam se o paciente está em jejum ou se não está em jejum. Os valores são os mesmos. A única coisa que muda, e eu coloquei aqui discretamente, numa fonte 90 em negrito, são os triglicerídeos, certo? Porque se o paciente estiver em jejum, o valor considerado normal do triglicerídeo é abaixo de 150. Se ele não estiver em jejum, sobe uma besteirinha, sobe para 175, certo? Mas pode colher em jejum, quer seja um paciente que chegou no ambulatório, quer seja um paciente que chegue na emergência. Colha logo, não deixe para colher depois, não. Então, ratificando, não é necessário jejum para coleta de perfil lipídico. Ok. Enquanto aguarda os exames de sangue, o estudante de medicina, sempre o estudante de medicina, né, vem lhe perturbar, perguntando se há necessidade de tratar a hipertensão do paciente. Né? Olha, o senhor disse que está com síndrome coronariana aguda, ele está com pressão 190 por 120, isso aí é tranquilo? Não. E aí, como é que a gente pode classificar esse aumento de pressão do paciente? É uma emergência hipertensiva? É uma urgência hipertensiva? É uma pseudocrise ou hipertensão crônica mal controlada? Aí só lembrando, tabela do nosso livro Cardiologia e Cardiopapers, urgências hipertensivas são o quê? São níveis pressóricos com elevação acentuada, geralmente com diastólica maior ou igual a 120. Isso não é um critério escrito em pedra, certo? Não tem, se for 119 não é urgência, se for 121 é. Isso é um número geral, mas você pode ter urgência hipertensiva com níveis abaixo disso. Não tem lesão de órgão-alvo, certo? O tratamento é feito com medicação oral, não tem risco de morte iminente e você controla aquilo ali ao longo de algumas horas, a conduta é acompanhamento ambulatorial precoce para aquele paciente. Já a emergência é o quê? Mesma coisa, nível pressórico geralmente é alto, mas não é obrigatório ser acima de 120 de diastólica. Tem lesão de órgão-alvo, você precisa tratar esse paciente com medicação parenteral. Ele tem risco de morte iminente e precisa de internação em UTI. Esse paciente que está com a síndrome coronariana aguda, com dor prolongada em repouso, ou seja, parece ser uma síndrome coronariana aguda de alto risco, e está com pressão de 190 por 120, ele tem o quê? Ele tem uma emergência hipertensiva. Ele tem lesão de órgão-alvo. Que órgão-alvo? Coração. Certo? Então, a angina que ele teve ali em repouso é justamente mostrando que em repouso o coração dele não está conseguindo ofertar a quantidade de oxigênio necessária para suprir a demanda. Ou seja, em repouso ele está tendo a lesão do órgão-alvo, que é o coração. Certo? Então, isso aqui é uma emergência hipertensiva. Outros exemplos de emergência hipertensiva, encefalopatia hipertensiva, AVCH, AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, dissecção de aorta, enfim, vários exemplos aqui, né? Pré-eclâmpsia, por aí vai. E que medicação a gente poderia fazer para controlar os níveis pressóricos desse paciente? Aí, mais uma vez, tabela do nosso livro. Geralmente, emergência hipertensiva você vai tratar com nitroprusiato de sódio ou bom e velho nipride, certo? Então, encefalopatia hipertensiva, nipride, AVC, nitroprusiato de sódio, e por aí vai. Tem algumas exceções. Uma delas é a síndrome coronariana aguda, onde a gente deve preferir a nitroglicerina ou tridil na prática. Eduardo, você está sendo patrocinado pelo Niprida, pelo Tridil? Não estou, fique tranquilo, aqui ninguém é patrocinado por medicação nenhuma. A gente está usando isso só porque é para ser um curso prático, então é o nome que normalmente as pessoas chamam, né? Então, na síndrome coronariana aguda, a gente normalmente vai usar a nitroglicerina. Por quê? Porque tem aquele velho história que você poderia fazer um efeito Robin Hood ao contrário. Puxar com nitroprusiato, você poderia vasodilatar preferencialmente as artérias que não estão obstruídas e assim puxar o fluxo de sangue da região infartada ou isquêmica para a região saudável. Isso só dando um adendo, saía estudo com cachorro, década de 70, evidência bem meia boca, mas enfim, até hoje em dia se usa, certo? Então, quando é síndrome coronariana aguda, você vai preferir a nitroglicerina ou tridil, que é o nome comercial, certo? Venoso, obviamente. Após 2 horas, começou o tridil lá do paciente, tudo tranquilo, após 2 horas chega o resultado da troponina, aumentou 3 vezes o valor da normalidade. Ou seja, o que é que eu tenho nesse paciente? Ele é uma angina instável ou ele é um infarto agudo do miocárdio sem supra-DST? A segunda opção é infarto porque alterou o marcador. Com esses dados em mãos, quantos pontos do score time esse paciente tem e como ficaria o seu risco baseado nesse score? Então aqui começa uma questão mais decoreba, né? Na prática clínica, você tem que saber o time decorado? Sinceramente não tem. Todo mundo hoje em dia anda com smartphone, então você abre lá Medical,
QX Calculate, qualquer coisa dessa, você vai calcular Grace, Time, Pursuit, qualquer desses scores de risco, sem ter que ficar gastando memória com isso. Para a prova, o pessoal pede muito e você tem que decorar, infelizmente. Então, como é que você pode decorar isso de forma fácil, certo? Aí aqui a gente fez um mnemônico, né? Quer decorar o time? É fácil. Então, time, fácil, certo? Então, T de troponina elevada, não só troponina, CKMB, marcador de necrose miocárdica de uma forma geral. Idade maior ou igual a 65 anos. Mais de um episódio de angina nas últimas 24 horas. E de infra-DST maior ou igual a 0,5 milímetros, ou seja, meio quadradinho. Fatores de risco, 3 ou mais. Fatores de risco clássicos, né, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, história familiar precoce e tabagismo. A de AS nos últimos 7 dias e C de CAT realizado previamente com lesão maior que 50%. E o I e o L. Rapaz, ficou tão fácil que não precisou do I e do L, só precisou desse aqui do começo. Apelou, né, Eduardo? Deu uma apeladinha, mas o importante é decorar, né? Então, esse paciente aqui, o que é que ele tem? Ele tem uma troponina elevada, ok. Não tem idade maior que 65 anos. Não tem mais do que um episódio de angina, foi um episódio só de 25 minutos. Tem infra-DCT, ele ganha ponto aqui também. Não tem os fatores de risco, né? A gente acabou de ver, ele tem hipertensão do avental branco. A única coisa que ele tem é dislipidemia. Não usou AS nos últimos 7 dias, nem tampouco fez cateterismo. Ou seja, dos 7 pontos do time, ele tem 2 só. E daí? Isso aí quer dizer que ele é baixo, moderado ou alto risco. Aí para você não ter que ficar decorando, de tanto a tanto é baixo, de tanto a tanto é moderado, de tanto a tanto é alto, você só decora uma coisa. Time 3 ou 4 é intermediário. Acabou. Por quê? Se 3 e 4 é intermediário, obviamente 0, 1 e 2 é baixo. E obviamente 5, 6 e 7 é alto. Eu não preciso ficar decorando de 5 a 7 é alto, de 0 a 2 é baixo. É perda de tempo isso. Eu decoro 3 a 4 é intermediário. Ponto final. Esse paciente tem 2. Se ele tem 2, ele é baixo risco pelo time, certo? E aí vem a próxima pergunta. A próxima dica. Scores de risco devem ser sempre interpretados com cautela. Porque esse paciente nitidamente é alto risco, certo? Ele tem troponina alterada. Ele teve dor super prolongada, 25 minutos. Ele tem um eletro horroroso com infra difuso e supra de AVR, que a gente já comentou agora há pouco, é um sinal ominoso. Então ele tem todas as características de ser um paciente de alto risco. Mas o time, especificamente, deu baixo risco, certo? E aí, se você tivesse calculado o Grace desse paciente, provavelmente, eu não calculei, mas provavelmente o Grace desse paciente iria dar de alto risco, certo? Então, o que a gente fala isso é exatamente essa questão. Score de risco, isso de uma forma geral. Score de pré-operatório, score de... pensa aí, alguma outra coisa. Sem coronavírus agudo tem vários, score de sangramento, e por aí vai. Eles sempre são um guia para você. Mas ele não deve engessar o raciocínio. E outra coisa, quanto mais experiente a pessoa vai ficando, menos score ela usa. Eu escutei isso outro dia de Valentin Fuster, que é o editor-chefe do GEC, que é o principal periódico de cardiologia. E ele disse, olha, na prática eu não uso score quase nenhum, tirando o chá de Vasco para FA, coisa do tipo. Eu não uso score praticamente nenhum. E a minha impressão é essa, realmente. Quando eu era residente de cardio, eu adorava score, usava score atrás de score e tal. E quanto mais você vai pegando experiência, eu saí da residência de cardio não tem muito tempo não. Uns 8 anos, 9 só. Mas, quanto mais experiência você vai pegando, mais o seu feeling, a sua impressão subjetiva, vai lhe mostrando se aquele paciente é de alto risco, moderado risco, enfim. Mas para a prova você tem que saber, cai muito. E se você é estudante de medicina, se você é residente de clínica, ou está começando agora a residência de cardio, os scores são muito bons para abalizar melhor a sua opinião, certo? Então é isso, com base nos comemorativos apresentados, você estratificaria o paciente de forma invasiva ou não invasiva. Mesma coisa do que a gente falou antes. Se a gente está se baseando exclusivamente pelo time e considera o paciente de baixo risco, normalmente a gente vai mandar o paciente o quê? Para teste não invasivo. Está aqui, certo? Tabela do nosso livro também. Paciente sem os fatores de risco, baixo risco, teste não invasivo. Já os outros pacientes, praticamente todos, eu tendo a enviar para CAT. A questão aí se vai ser CAT muito rápido, com menos de 2 horas, CAT com menos de 24 horas ou com menos de 72 horas. Aí aqui só para vocês terem uma ideia, por exemplo. Paciente que tem alteração dinâmica de segmento ST ou de onda T. É o caso do nosso paciente. Alto risco. Então, eu devo mandar ele para CAT com menos de 24 horas. Paciente, por exemplo, diabético, ou que deu score Grace entre 109 e 140. A risco intermediário, manda até 3 dias para o CAT. Ou então, paciente muito alto risco, que é, por exemplo, paciente que está tendo dor e não melhora. Ou então, paciente que está com estabilidade hemodinâmica, chegou chocado no pronto-socorro. Esse eu vou mandar para CAT direto, como se fosse supra DST, certo? Mas aqui, só ratificando, esse paciente é gente, apesar do time dizer que é baixo risco, ele não é baixo risco, de forma clara, está aqui
no fluxograma da gente. E você deve sim escolher cateterismo para esse paciente e, de preferência, o cateterismo mais precoce, em menos de 24 horas. Esse foi o nosso primeiro caso clínico. Vocês podem ver que com um caso só, a gente viu uma série de coisas, viu hipertensão, viu dislipidemia, viu dor torácica crônica ambulatorial, dor torácica aguda, dislipidemia na emergência, enfim, uma série de coisas. E essa é a minha opinião de como deveriam ser feitas as provas. Porque na prova, na vida real, é assim que o paciente vem para você. O paciente não vai chegar com uma dúvida só. Doutor, tem hipertensão ou não? Ah, tá bom, tchau, um abraço. Lógico que não é. Ele vai trazer o perfil lipídico, ele vai trazer um ergométrico que outra pessoa pediu, que você mesmo pediu, e assim por diante. Então, me parece ser muito mais lógico a gente fazer questão nesse tipo de coisa, certo? Assim, desmembrando o caso clínico. E é o que a gente vai fazer quando forem questões nossas. Quando for no curso da prova de título, obviamente a gente vai pegar todas as questões dos últimos 8, 10 anos e vai fazer uma por uma com vocês, porque vocês têm que estar preparados para a prova de título. Mas quando for questão da gente, a gente vai tentar fazer desse jeito, que, na nossa opinião, é mais didático. Até a questão 2.